Olá! Hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa ilustre, doutora Cris Danoá. Posso dizer que é uma consciência desperta. A história de vida dela é incrível, incrível para poucos, mas é uma consciência que está aqui nesse planeta com tanta facilidade de transitar aí nas dimensões para trazer esclarecimento, para nos trazer conhecimento e um caminho, e também para abrir e expandir a nossa consciência. Então, doutora Cris, com imensa gratidão pelo seu aceite, de brindar esse meu, posso dizer, essa minha sequência de séries sobre o despertar da espiritualidade. É isso que eu me proponho, ajudar as pessoas a se reconhecerem quem verdadeiramente são, para conseguir ter essa jornada humana com mais facilidade ou com mais produtividade. Usar esse tempo aqui para se desenvolver espiritualmente. Essa é a minha proposta e esse é o meu caminho. Então, seja bem-vinda. E o convite é contar como foi esse início, como foi reconhecer-se como esse ser que tem tanta facilidade de estar aqui, estar em outros lugares, inclusive ter a oportunidade de aprender com mentores espirituais e trazer esse conhecimento para cá. Então, isso é tão incrível, eu gostaria que compartilhasse aqui conosco. Seja bem-vinda. Tá. Eu agradeço ao convite, Bibiana. Eu me apresento, né? Saúdo a todos que estejam ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sou Cris, na verdade sou Cristina Maria, mas eu adotei esse nome há muito tempo, Cris Danoá, pelas experiências mesmo, né? E aqui, nesse plano físico, eu sou doutora em letras, em filosofia, com diversos cursos de pós-graduação na área tanto de arte e literatura, eu sou escritora e sou pesquisadora, como também na arte, na parte científica, que é o que muito me agrada e tem um motivo porque, apesar de ser da linguagem e da arte, eu me voltar para a ciência. Toda essa pesquisa, né, de linguagem científica tem a ver com as minhas experiências extrafísicas, né? Por quê? Quando eu comecei, né, o que começou, né, a me despertar para isso foi que eu já aprendi a ler muito cedo. Eu tive contato com 2 anos de idade, quando começaram a aparecer os seres, e eu fui alfabetizada por um dos seres, que me ensinou a ler. Me ensinou a ler de uma maneira que não se ensina aqui. São blocos de frases, sintagmas e palavras inteiras, e com 3 anos eu já estava lendo, né? Lendo e escrevendo, porque ele me ensinou essa parte. E também contar números e tal. Então, quando eu entrei numa escola com 4 anos, eu já estava muito além, né? Então, isso trouxe já um certo problema, porque era o como, né? Então, aqui eles dizem gênio, uma inteligência superior e tal, e nem sempre no Brasil isso é também muito claro. Mas é fato que eu não conseguia ficar na sala primária, vamos dizer, naquele início para aprender a ler. Então, pula, 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 chega na outra sala, é uma inadequação, né? Porque crianças mais velhas, você é mais nova, num processo emocional diferente, então tudo isso tem uma adequação. Então, a gente sofre bullying, sofre preconceito, não sofre apoio, não tem apoio, né? E, assim, aos 7 anos, a coisa meio que deu assim um peso, que eu acho que é justamente a formação da consciência egóica aqui, né, que começa, mas eu sentia muita falta desse contato. Durante um período, o contato meio que cessou, eu fiquei estudando, claro, acima do nível, né, que eu já estava, vamos dizer, adiantada, né, que o pessoal dizia, você está adiantada, né? E depois retorna esses contatos com o meu questionamento aos 12 anos. O que estou fazendo aqui, quem eu sou. Assim, eu achava muito
muito bobo algumas coisas, né, de brincadeira e tal, que eu falei, não, tem que ter um propósito. E tudo era assim, porque eu não posso apenas ser quem sou. Como posso ser quem eu sou? Porque eu tinha uma consciência de ser quem sou, mas quando eu ia expressar esse ser, ele não era aceito ou eu tinha dificuldade de expressá-lo. Então, assim, na adequação, eu comecei com 12 anos a buscar. Eu quero saber, eu quero relembrar aquilo que eu tinha na infância, aqueles contatos, e ele se abriu naturalmente, né, com uma prática boba que eu fiz, eu acho que era boba. Eu fui para frente do espelho e comecei a perguntar: quem você é? Quem sou eu? Quem sou eu? E nessa insistência, durante praticamente uma semana, que eu fazia o tempo todo, eu comecei a sair do corpo novamente consciente, né? Aos 10 anos eu tinha tido uma experiência, mas eu achei que eu tinha morrido, né? Eu estava muito cansada, sentei numa cadeira de balanço, saí, vi meu corpo, falei, ih, morri. E aí voltei. E aí, esse morri e voltei, eu falei, não morria, mas saía. Então, porque antes eles vinham, depois eu tive essa primeira experiência. Mas ela foi assim, sem controle, inusitadamente. A pessoa que estava comigo disse que era daqui, era uma pessoa que tinha uma certa espiritualidade. Falou, não, isso é normal, as pessoas saem do corpo às vezes. Essa pessoa. Porque ele dava com uma espiritualidade, ele era espírita, né? Mas minha mãe, tia, familiares, louca, né? Que isso, ninguém sai do corpo. Né? E aí, aquela preocupação se eu estou tendo uma disfunção. Porque aí começa também o que eu digo, o paradigma que tem na Terra, religioso e científico, eles são fechados. É o que o pessoal chama de matrix, extremamente fechados. Nada fora da caixa, por favor. Se você sair fora da caixa, ou você está pecando, ou você está com distúrbio. Quer dizer, se vai para a ciência, distúrbio, vamos dar remédio, não sei o quê, para parar esse cérebro de fazer isso. E pela religião, olha o pecado, Deus não permite isso, olha que é o demônio que está te tentando. Aí você fica assim, isso não faz muito sentido, né? Como assim? Né? O que foi que eu fiz? Não fiz nada. Né? Então, essa consciência muito de questionamento interno, de saber se realmente eu estava errando ou não, se eu estava provocando ou não, quais eram as minhas intenções, me levava a ter um ponto de apoio. Então, assim, caráter, uma ética muito grande, isso eu posso dizer que é nato, né? Porque eu falei, não estou fazendo nada de errado, estou fazendo isso para ajudar, estou querendo conhecer, então eu fui adiante. Então, com 12 anos, comecei a ler Bíblia, comecei a procurar o Corão, livros religiosos. E tinha alguma coisa em comum, muito positiva, e muita coisa ruim, que eu achei ruim, que eu falava, nossa, quanto castigo, quanta punição, mas afinal, o que foi que eu fiz para ser punida? Porque sou responsável, que diziam que você é responsável pelo pecado de Adão e Eva. Né? Aí eu falei, mas se foram eles, e há tanto tempo atrás, ainda continua, mas e a mensagem do Cristo? O Cristo disse que tinha perdoado. Então a coisa não fazia muito sentido e ninguém respondia. E aí você sai desse paradigma mais fechado, espiritismo, então vamos ver. Aí Kardec, gostei do Kardec na medida em que ele se dizia investigador e cientista, mas ele disse, nas conclusões dele, né, que 90% das comunicações e dos fenômenos eram animismo. Então, gostei disso, porque eu não queria que fosse eu provocando nada, né? E sim que a coisa acontecesse por um contato efetivo, ou eu lá, ou eles cá. Né? Então, assim, eu já não tinha medo, eu só queria. Eu queria que acontecesse, mas assim, tipo, você se apresentou, sou Bibiana, então ele se apresentava, sou fulano, em fazer isso, em falar aquilo, senão, não. Né? Mas tinha aquelas coisas, né, de muito bullying, então eu usava alguns poderes, né, habilidades, né, que eu falei para o Carlos, aquelas habilidades de escrever com as duas mãos, de fazer a escrita de espelho, né? E teve um evento que até eu não falei para o Carlos, que assim, numa escola de freira, porque como eu estava muito adiantada, eu não podia entrar no ginásio na época com 8 anos, só se eu tivesse uma permissão da secretaria. Minha mãe não foi pedir essa permissão, que ela achou que era demais. Aí falou, fica aí no colégio mais um ano, já que você é inteligente, você vai passar de novo. Eu falei, tá. E
escola de freira era menos do que eu tinha. Era bem menos, até o ensino. Era menos matemática, menos ciência. Aí eu achei aquilo tão horroroso, tão ruim, que aí eu era vamos dizer, uma aluna hiperativa, né, que chamam hoje, né? Porque eu ia subir em árvore, eu ia sair, eu ia jogar bola. Eu não ficava muito na sala, as freiras atrás de mim, né? E aí nós descobrimos, né, eu e algumas, uma parte, vamos dizer, secreta lá do prédio, que era velho, tudo delicioso, né, mistério, e com 10 anos eu falei, eu consigo mexer as coisas, e mexia mesmo, né? Eu mexia copo, eu mexia talher, né? Eu fazia as coisas andarem, né? Me concentrava e aquilo andava. Telecinese, né? E eu não sabia que tinha esse nome. Mas aí eu fui brincar. Imagina isso com 10 anos, que loucura! É, E qual era a sua sensação, assim, nessa idade tão pequena? Claro que já se percebia diferente de todo mundo, né? sim, Obviamente. Mas só esse poder... que eu achava elas medrosas, que todos teriam aquela habilidade, porque eu não me achava especial. Me achava normal, mas assim, com isso aflorado, e que eu queria saber como ensinar. Às vezes eu ia mostrar para fazer, faz assim, só que com elas não funcionava. E eu achava, o que está acontecendo, né? Aí elas, às vezes, achavam que eu estava mexendo, e não. E aí eu comecei a colocar a mão em cima do copo, achando também que eu estava mexendo, assim, mas energeticamente, para o copo mexer. Aí começou a sair do meu controle. A minha mão ia. E aí eu achava que tinha alguém me empurrando. Aí a mão começou a ter uma intensidade. Aí alguém perguntou: tem alguém aí? E o copo lá respondeu que sim. Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. Eu falei: quem? Tem alguém? Então não é a minha capacidade. Então tem alguém mexendo. E aí, começando, tentando responder, aí umas duas lá que não estavam muito dentro, né, só para ver, elas começaram a rir. Aí isso foi perigoso, começaram a rir e tal. O copo é, saiu do controle, eu não consegui mais ficar com a mão assim, acima, um pouco acima só, né? Eu caí, eu senti mal, eu caí para trás e o copo bateu na parede e estilhaçou nas duas que estavam rindo. 2 cacos de vidro, uma numa e outra noutra. Aí foi aquela gritaria, aquela choradeira, aí sai correndo, aí entra a freira punindo todo mundo. E a culpada era eu. E eu fiquei, página ajoelhada, em milho, Sim, ainda. sim, se fazia isso. Porque isso é, que década é essa? 60, 80? 70, foi em 60. 1969, que elas me É, é. colocaram na capela, ajoelhada lá, rezando Ave Maria, 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 castigo, as outras também ajoelhadas, só que no milho era eu, que era a mais perversa, que inventei a história, e as outras lá. Isso me deu um mal-estar com relação à igreja, embora eu tivesse uma relação com a figura crística muito positiva, embora eu nunca tenha acessado, eu confesso. Não, se acessei, ele nunca se identificou, eu não posso dizer, vi Jesus, não. Mas eu tinha um amor muito grande pelas palavras, o ensinamento, eu achava fantástico. Inclusive, eu tinha falado com a minha mãe, eu quero ser igual a ele. Ela falou, para de besteira, que isso aí é Deus, isso aqui, isso aqui. Era sempre assim. E eu fiquei muito triste, porque aquela igreja onde ele, não é que ele tinha fundado, mas que estava tudo dele, né, era detentora, fazia aquilo. Eu não pude nem explicar o que eu estava fazendo, eu não pude nem mostrar que eu mexia com o copo, porque ela nem queria saber, que achava que era um espírito maligno, diabólico, e eu tinha que me livrar daquilo. E aquilo foi comunicado para minha mãe, e aí piorou a situação toda dentro de casa. Se você mexer um talher, um copo, você apanha. Então, é bem assim. Então, eu fui muito, resiliente, hoje eu entendo. Porque eu falava, tá, não vou fazer para vocês verem, mas eu vou continuar fazendo aqui escondidinho, porque eu sei que tem alguma coisa. Agora eu sei que tem alguma coisa que pode falar até através disso. Então, esses fenômenos eu fui vivenciando sem conhecê-los, mas aceitando, porque eu tinha uma certeza da minha intenção, da minha
no caráter que não queria fazer mal, não queria fazer besteira. Eu não tinha isso. Se fosse para fazer mal, eu já pagava, claro. Sim, sim. E nesse período, os mentores espirituais, vamos dizer assim, as outras consciências, não estavam ali conduzindo. Foi um Não, período em que foi experimentando tudo sozinha, sim, eu acho que eles estavam assim olhando. só olhando, esperando amadurecer também, É, né? amadurecer e vendo as brincadeiras, né? Sim. Eu estava fazendo, mas também era um método de defesa, né? Principalmente no colégio Pedro II, que eu entrei com 9 anos, né? Era um bullying o tempo todo, e até porque eu sempre fui muito pequenininha, né? Então, é como se fosse um tico de gente, cheio de inteligência, cheio de coisa. Então, tem todo esse problema. Aí eu começava a escrever no quadro, fazer aquelas brincadeiras e tal, e adivinhar pensamento, porque eu lia pensamento. E aí, isso criava assim, um certo fascínio, e ao mesmo tempo o outro lado, né, do pessoal que é hate mesmo. Isso já existiu, os trolls que ficavam perturbando, esquisita, né? E quando eu tive aquele problema, né, aquele fenômeno, aos 14 anos, que eu fiquei uma semana fora do corpo, em casa, né, o corpo ficou lá e eu fiquei no plano extrafísico, eu fiquei com o mestre Moria, eu não sabia que ele era Moria, né? Para mim, ele era semelhante ao Jesus Cristo, mas eu falei, não é Jesus Cristo, porque não seria assim. E eu não me achava também na estatura de falar com uma pessoa, um ser de tão alta dimensão, né? Até pelo que você aprende na igreja. E aí ele falou que tudo ia dar certo, eu aprendi muita coisa, aí eu aprendi sobre DNA, matemática superior, né? Que hoje eu sei que é matemática descritiva, eu fiz depois com muita facilidade na arquitetura. Aprendi muita coisa de bioquímica, como funciona o corpo, a questão das dimensões. Eu falei, como que eu vou levar isso? Não, você vai aprender a linguagem, você vai se dedicar à linguagem, para você poder falar isso. E aí eu desci, já estava no curso de preparatório para medicina, e aí eu terminei, mas eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer linguagem. Então, imagina, eu fiquei 3 anos em laboratórios de química, bioquímica, química, biologia, física. Eu passava nos laboratórios, na piscina e no museu, que eu já disse, né, que as aulas eram um porre. E antes que eu ficasse com aquele negócio, déficit de atenção, senta menina, você tem toque, vinha tudo, né? E com uma vida muito conturbada, inclusive, emocionalmente, né? Familiar não foi harmônico, nem um pouco. Eu era sempre esquisita, depois quase que a Carrie é estranha, né? Aquelas coisas assim. E na hora do vestibular, que eu falei aquele vestibular, né, dentro da CESGRA Rio, eu tive que escolher letras, com toda a formação para medicina, mas eu obedeci e escolhi letras, né? Mas aquele conceito ficou. Cheguei a trabalhar um pouco no laboratório e tal, eu amava aquilo, achava fantástico. Mas ele disse que eu tinha que desenvolver a linguagem, vamos desenvolver a linguagem. Aí veio todo também um desenvolvimento artístico, né? Uma linguagem metafórica. Eu comecei a fazer poesias, lembrar disso tudo que eu já tive em outra encarnação, trouxe, aperfeiçoei essa linguagem. Então, hoje eu sou também poeta, escritora, que são linguagens diferentes para falar quase que a mesma coisa, né? Eu estou falando quase a mesma coisa. Se a pessoa ler direitinho, vai ver que eu estou falando de todo esse mundo extrafísico, uma série de questões, né? E aí, depois dessa fase, comecei a fazer a faculdade de letras, sempre com contato. Claro, eu passei por aquele derrame pleural, né, por um esgotamento, aquilo tudo foi conflito dentro de casa, e eu explodi. Né? Na verdade, eu explodi em mágoas. Mas tudo estava no controle, né? Eu saía do corpo, controlava o corpo. Aí eu não tinha ainda a técnica da luz verde, mas eles falaram, você vai ter que cuidar do corpo. Aí tinha que fazer exercício, tinha que fazer uma série de coisas. Foi quando eu saí de casa para continuar os cursos que eu estava fazendo, com um pouco mais de tranquilidade e calma, e cuidar desse corpo. Então, foi procurar homeopatia, acupuntura. Eu não queria aquela química, isso eu não queria, aquela ciência, porque eles iam me podar também. Iam dar remédio para minha cabeça, iam querer Uhum. dizer que eu tenho despersonalização, esquizofrenia, que mais que disseram, coisa que eu tinha.
síndrome, sei lá, olha, mas é tanta coisa que eles colocam, e eu ficava olhando, falando, não, não tenho isso, não tenho isso, é muito consciente, é diferente. Aí eu falava que era diferente, eu discutia muito, mas você tem que aprender a aceitar, né? Aprender a aceitar. Eu falei, é difícil aceitar uma coisa que reduz e que não sou eu, porque Exatamente. toda a minha trajetória tinha a ver com quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta começou com 12 anos e custou a ser respondida e eu não desisti. Isso que eu falei, bate lá que responde. Né? O que eu vim fazer aqui? Aí comecei a estudar muita coisa. Eu estudava aqui, para me formar aqui, né? Com letras, filosofia, né? Ser professora, normal, né? Mas eu tinha todo outro estudo. Então, eu ia para... procurei filosofia, que eu falo as filosofias mais assim, gnósticas, teosóficas, para conhecer. Fui lendo, fui devorando livros, devorando. E eu comecei a estudar astrologia com 20 anos, arquétipo com 20 anos, né? Para ler o tarô, mas de uma maneira mais profunda. Eu não queria colocar carta, eu queria ver aquilo mais profundamente. Né? Então, eu fiquei nesse percurso, fazendo os contatos extrafísicos. Aí eu lia aqui e lia lá. Então, eu lia 24 horas, o tempo todo. Eu estudava o tempo todo. Quando eu acordava, era escreve tudo. E aí, depois, quando eu comecei a dar aula, ficava mais fácil. Eu estudava um pouco menos, mas mesmo assim, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, sempre aperfeiçoando. E eu tinha essa coisa, mas eu estudava num local específico, eu já falei para o Carlos, né? E lá você vai subindo de nível e ele é vibracional, não chega a ser sala. É que o ambiente fica diferente, os seres são outros. Né? Então, assim, você via alguns seres e tal, tinha jardim, tinha isso e aquilo, daqui a pouco você vê, não tem mais. É tudo meio branco, muito vibracional só, a tela aparece, o conhecimento aparece, e aí você fica lá, eu passei de nível. Né? Então, a coisa, e é muito mais blocos inteiros, que entra, como se entrasse assim, e você chega aqui, destrincha isso, escreve 8 páginas com um bloco. Então, é complicado essa transposição. Em todo problema que eu acho do espiritismo, é isso, é o canal, essa parte, né, de você tem que ter inteligência, tem que estudar, tem que ler, porque senão você não tem palavras, nem metáforas, nem comparações para você colocar aquilo. Porque não tem como você chegar, dita aí. Acho que a única pessoa que fez isso foi a Madame Blavatsky. E eu invejo ela, porque ele ficava na frente dizendo, aí fica fácil, né? Mesmo assim, quando eu ia ler, ela não estava entendendo nada daquilo, porque aquilo é completamente difícil. Eu já li toda a doutrina secreta, toda Isis sem véu, o glossário teosófico, mais de uma vez, e eu falo, o que você está escrevendo aí? Tem coisa, isso fala, isso aqui, não estou entendendo, não. Então, e até hoje, quando eu quero relembrar, e um outro livro que eu também acho muito lindo, que eu recorro, é o Zohar, que é do misticismo judaico. Se você lê aquilo, você fala, o que é isso? Cabala. Aí, agora entendi essa parte, mas isso aqui já não entendi. Então, tem coisas que você vai acessando. Quando as pessoas se limitam aqui e orgulhosamente se colocam, isto é isto, isto é isto, esse é o problema. Por isso, o meu cuidado, e eu não gosto dessa espiritualidade, religião. Qual a sua religião? Não tenho. Isso não é espiritualidade? Eu não gosto porque o termo vem carregado de paradigmas. E aí, antes eu colocava assim, minha espiritualidade é prática. Mas ainda esse termo é ruim. Então, eu coloquei transdimensional. Então, minhas experiências são Sim. transdimensionais. Esse é o seu título, É, transdimensional. porque é através das dimensões que eu vou trazendo todo esse conhecimento e que eu atuo lá e aqui. Lá, com os seres que já passaram, e aqui, trazendo conhecimentos para fazer terapeuta. Mas como terapêutico? Eu não vou curar a doença física. A doença física é uma entropia, é um desequilíbrio, uma desarmonia, um ruído. Esse ruído foi ficando grande demais.
e foi criando partículas densas que foi desequilibrando todo o teu sistema. Então, o médico quer dar lá o remédio, a pessoa quer, tudo bem, mas eu vou fazer o quê? Eu vou reequilibrar teu sistema com cor, com som e com as florais, que eu achei o mais sutil e o melhor possível. Mas não é qualquer floral e não é qualquer sistema. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Tem 3 mapas. Vamos dizer que eu trabalho com a florais de Gaia. Não vai combinar para todo mundo. Não é todo mundo que vai ficar com a Gaia. Essa mulher aqui, ela precisa das florais de Gaia. Essa aqui precisa da Califórnia, aquela ali precisa da ou Asas, ou outra, entendeu? Ou de Saint-Germain, que é o que eu trabalho. Ou a de Saint-Germain. Mas você tenta dar a floral de Saint-Germain para uma pessoa que ainda está numa vibração um pouco mais densa, não vai atuar. Não vai. Por quê? Porque até o sistema dela captar e trazer para essa unidade carbônica, que eu chamo aqui, né? Nosso corpo é uma unidade carbônica. Até eu trazer para a unidade carbônica, não vai chegar. Eu vou tomar muita floral para poder chegar. Então, eu começo com, por exemplo, a da Mata Atlântica, a da Amazônia, são mais fortes para limpeza. Aí vai limpando o sistema, vai limpando. Aí eu vou mudando também o sistema floral. Então, também não é uma coisa religiosa, nada é fixo, tudo é dinâmico. E no que você começa a se tratar e tratar a pessoa, você aprende mais sobre ela, os mentores dela vêm falar comigo, e quando começa a ter realmente a confiança, e aí eu falo, olha, você precisa disso, precisa fazer isso. Aí já vem, pode falar, dê essa para ela, pode passar para esse sistema agora. Eles ajudam, e esses mentores estão, eu digo, nesse nível, 4ª dimensional, que é a dimensão logo a próxima da Terra, né? A pessoa está falando muito de já estamos no 4D, 5º D, 6º D. Não é assim, não funciona assim. Né? Nós estamos na 3ª dimensão com a nossa unidade carbônica, assim. Nossa parte emocional acessa essa parte dimensional, mas ela tem muitos níveis, os níveis mais inferiores e densos, que já teve experiências de pessoas, né? Que são muito pesadas, ruins, está lá, nesse nível dimensional 4º, que ele é assim, eu comparo a Terra, né? Você tem a Terra, 3ª dimensão, você vai aqui no Brasil, Cracolândia, aquela coisa horrível, densa, né? O pessoal sem consciência, drogado, tudo misturado. Eles precisam de ajuda? Precisam, mas está ali o exemplo, está ali. Você vai na África, o cara não sabe ainda, não acessa nada, está ainda no primitivo. Aí você sobe, daqui a pouco tem um mosteiro budista, Dalai Lama meditando, conseguindo a felicidade perene, tudo está na Terra. Nós estamos falando da mesma Terra. Você vai para Mônaco, riquezas, inadmissível que você não tem um super banheiro, uma super higiene, tudo limpo, tudo claro, tudo funcionando. Então, essas realidades diversas são os contrastes que a Terra possui. E no nível astral dela, esses contrastes existem, da mesma natureza. Então, quando o pessoal sai, em que nível de astral eu saí? Tem que saber, tem que conhecer. Então, não é só técnica para ter um brevet para voar por aí. Tem que ter muito cuidado. Se você está com medo, errou. Se você está com tristeza, errou. Todas as emoções negativas são pesadas. Elas precipitam no seu sistema nanopartículas de metais. Isso foi uma informação que eu tive. Então, muita coisa que eu trago, a ciência vai demorar para chegar lá, mas ela chega. Entendeu? Se ela tiver essa abertura do princípio da ciência, que é investigar o fenômeno, investigar a hipótese, e não ficar a serviço de um sistema dizendo isso, acabou. Não, aí deixou de ser ciência, passou a ser crença. Né? Então, existe uma ciência que é religiosa, de crença, e a religião também fechada em crenças distantes, quer dizer, desde o ano, sei lá, 1 milhão lá para trás, até agora, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, nada vai mudar. Então, o ser humano é a mesma coisa. Então, senta na rede lá e espera, porque a coisa vai acontecer naturalmente. E não é assim. Então,
esse trabalho que eu faço, que eu fui desenvolvendo, teve esse processo, essa vida. Então, eu não consigo conceber minha vida só aqui. E quando eu sei que as pessoas já têm a vida só aqui, eu fico às vezes pensando, nossa, que triste. Eu podia estar, pelo menos, tendo contatinho. E eu me empenhei sempre em ajudar as pessoas a ter esse contatinho. Né? Porque, olha, tem um pouco mais. Olha melhor. Sente. Sente que você tem um braço físico, mas você tem um braço extrafísico. As pessoas ficam meio assim, mas tem exercícios. Até o exercício mais simples de bioenergética, aplicado ao desenvolvimento mental e psíquico, consegue fazer você perceber pelo menos a sua energia. Uhum. E na época, assim, estudando letras, filosofia, e eu fazendo curso de Kirlian Grafia, eu tive um laboratório na UERJ, lá no Rio, com mais outros malucos, que nem eu, fazendo pesquisas, né, de plantas. A gente tinha uma Kirlian num laboratório, a gente tinha estrobo de cromoterapia, tinha uma série de coisas, e a gente media tudo. Tudo a gente media, estava fazendo experiências com cores para efeitos físicos, cromoterapia. E a Kirlian revelava muita coisa, muita coisa. Seus dedos com buraco, seus dedos preenchidos, por que ficava, pegava a planta, cortava, via que estava com buraco, aí a outra planta toda preenchida. A planta que escutou um som tal, um rock mais pesado, ela se desestruturava. A planta com música clássica tinha mais luz. E a gente começou, eu fiquei pelo menos um semestre. Aí veio as férias, e quando eu voltei, correndo, no outro semestre, estava destruído o nosso laboratório. Meu Deus, chegaram a fazer isso? Sim, eu olhava pelos aqueles vidrinhos, né, que tem das portas, né, que é só aquele vidrinho. Sim. Eu olhava tudo, quebraram tudo, levaram a nossa Kirlian. Aí eu fui procurar o diretor da UERJ na época, ele disse, não sei de nada, não sei o que aconteceu. Não me deram resposta, porque a UERJ tinha abrigado 2 simpósios de aprendizagem acelerada, na época, e que trouxeram junto, não só para aprendizagem, uma série de outras coisas. Né? Técnica, coisas do Reich, né? A caixa orgânica do Reich, né? A técnica da energia das formas, a pirâmide, né? As pessoas estavam meditando lá na UERJ dentro da pirâmide, e isso começou a ser mal visto. Ou seja, o diretor anterior que estava lá queria abrir a mente, né? E alguém entrou para fechar. E aí destruiu tudo, inclusive o laboratório de aprendizagem acelerada, que se aprendia idiomas em 2 anos de uma maneira fácil, através de música, foi eliminado. E ele foi montar uma salinha lá na Tijuca, uma tentativa de continuar o projeto, mas não é a mesma coisa, porque você está na UERJ, você está numa salinha lá que ninguém vai se interessar. E o que a senhora atribui, não só uma ausência de movimento, desenvolvimento desses fenômenos ou dessas habilidades, como uma resistência destrutiva de começar a entender isso? Porque, assim, é uma resistência com destruição, de não querer que esse conhecimento chegue. Na sua percepção, por que isso acontece? Olha, teorias da conspiração à parte, que eu não gosto delas, que elas não têm sentido, mas é muito claro o interesse aqui, tá? Independente se tem outro ser ou não tem, mas que tudo tem uma contraparte, de manter um controle para que uma elite domine. Isso é óbvio. Nem que seja uma elite financeira. E veja, quando a pessoa chega no limite que a gente vê, né, de ser não mais bilionário, mas um trilionário, o que uma pessoa materialista voltada para dinheiro quer? Ele quer sentir alguma coisa. Ele não tá, a vida dele está vazia, está horrível. Ele tem tudo, ele não tem desafio. Mas aí ele começa a brincar com pessoas. Isso eu vejo claramente. A mídia brinca com as pessoas, porque a mídia é particular, é pagar. E o mesmo dono, ou grupo, né,
Ele tem esquerda, direita, centro, e ele fica jogando com a mente das pessoas, credulamente, que acreditam na mídia desse sistema. Isso é uma primeira manipulação. Politicamente, a gente vê também um controle que, veja, a Terra está com 8 bilhões. Como que a gente vai fazer isso? Como? Imagina, se eu tivesse metade da Terra, 4 bilhões, pensando e acessando, não seria mais essa Terra. Já estava diferente. Tudo, tudo. Dos problemas mais tristes que a gente tem na Terra, né, da ordem física, de não ter alimento, ou saneamento, remédio, sabe? Desde esse nível até o nível mais alto de inteligências, de criatividade, de possibilidades. Né? Então, e aí cria uma tal da inteligência artificial que eu digo, gente, só é inteligência artificial porque eles cunharam esse termo. Porque inteligência é uma potência, uma potencialidade. Eu dei cursos sobre inteligência, tipos de inteligência a serem desenvolvidos. Ela é uma potência que pode um monte de coisas. Veja, se você tem no mapa 12 áreas da sua vida, no mínimo você tem 12 áreas de inteligência. No mínimo. Tá? E aí eles tiram todo o conteúdo da escola, vão esvaziando tudo, esvazia a figura do professor. E aí depois vem uma inteligência, como esse chat GPT, eu brinco a beça com esse chat, outro dia eu falei, foi muito bom conversar com você, mas está muito limitado. E eu estou o tempo todo brincando com ele, que o que ele me dá é assim, eu falei, você está no ensino médio, tá? Para mim não serve como texto. E olha que eu ainda iria corrigir você em algumas incongruências. Sim, porque ela tem... Qual é a inteligência artificial? Ela faz uma varredura do que os usuários colocaram nessa rede. Ela não vai acessar toda a bibliografia e todos os livros estão no Vaticano, na Biblioteca do Congresso, na Biblioteca da Suécia, não, na Biblioteca Gutenberg, não vai acessar, porque isso está só como um livro, não está disponibilizado em rede nenhuma, não foi escaneado, não está ali. Então, o que ela varre? Ela varre o subproduto disso, e muito distanciado, porque do século XIX para cá, a gente já teve um distanciamento muito grande do que era feito. Por exemplo, eu trabalho com coisas alquímicas. Onde ficou a alquimia? Lá atrás. Se você fala isso, o que as pessoas dizem? Mas isso é atrasado, porque nós já temos a química. Tá, legal, bom para você. Deixa eu fazer minha alquimia, minha bruxaria e pronto. Aí tem esses termos, né? Bruxaria, espiritismo, né? Uma pessoa que está com o pé lá atrás. E não é. Eu estou muito à frente, porque eu estou percebendo de outra maneira. Não é a alquimia do Paracelso, não é a alquimia de Jacob, nem de Nicolas Flamel, é todas essas transformadas, trazendo para uma realidade agora, com os elementos que eu tenho agora. E na época eles também eram perseguidos. Com certeza. Inclusive, a alquimia, a expansão ou a evolução, ela só acontece pela alquimia, que eu entendo a alquimia como uma transmutação, obviamente. Sim, a alquimia é essencial. Você passa pela calcinante, está lá, você queimando uma perda, uma dor, sei lá, qualquer coisa que você desviou, você está lá naquele contraste queimando, queimando. Aquilo tem que sublimar. Até chegar na sublimação, você passa por várias etapas. E depois da sublimação, que você vai retomar sempre. E é uma espiral o tempo todo, né? Ascendente. E quando você não faz nada, você faz a espiral descendente. Porque você vai densificando, densificando, e você sabe que queimar substâncias sutis é mais fácil do que substâncias pesadas. Mais fogo. Muito mais. E o que é esse fogo? São os contrastes fortes, né? E é que eu chamo a tsunami, o terremoto. Isso que acontece na Terra são as calcinations, né? A queima de coletivos para acordar, para sacudir. Então, os que vão não ficam desamparados, não estão coitados, todos serão resgatados e amparados de acordo com seus níveis, vão continuar aprendendo e vivendo, porque a vida não acaba aqui. E aqueles que ficam, que choram pela perda, vamos dizer, do ente querido, não tem que ficar acusando Deus, nada disso. Onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus? Porque Deus está fazendo melhor, vamos dizer, a divindade está fazendo melhor. E são os seres, né? E a divindade, eu não tenho o celular da divindade, nem ninguém tem. Para chegar e falar, qual foi? Você esqueceu da gente aqui? Não existe.
Mas tem seres e seres e seres que estão vendo. Então, precisa dar um ajuste, então precisa tremer aqui, limpar aqui, até porque a nossa terra precisa disso. Nós sujamos ela, nós desmatamos. Ah, mas então não vai fazer prédio. Mas, espera, tem uma maneira equilibrada de fazer isso. Nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos o contato, a ressonância. Está tudo desequilibrado. Tem lugares com muito pouco, tem lugares com muito aglomerado. Então, não tem essa distribuição. E eu dou um exemplo muito claro. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu me engajei em projetos sociais. Eu sempre me engajei em projetos sociais. Eu também não estou lá com minha cabeça nas nuvens, porque eu não fico nas nuvens, eu fico na dimensão. Entendeu? E aí, no projeto social, tinha a favela da Maré, que ficava ali perto do Fundão, né, onde a gente fazia arquitetura. E aí, o projeto do governo, na época, era tirar aquilo tudo, né, para fazer um saneamento, aquilo estava horrível, tinha que limpar aquela baía. Eles estavam em cima de palafitas. Era horrível, aquilo tinha um cheiro insuportável. Então, pegou-se o pessoal de arquitetura da faculdade para fazer toda a pesquisa, porque eles faziam um conjunto um pouco mais distante. Mas, menina, eu não sei o que é pior, se era o sistema ou se eram as pessoas que estavam ali. Porque o sistema impõe, mas as pessoas que estão ali também não querem sair daquela situação. E era um cheiro, e era uma situação, e era 10 dormindo no mesmo cômodo. Aí eu perguntava, mas por quê? Porque aqui está pertinho, porque aqui tem mais vantagem, porque aqui a gente está logo em casa. Falei, gente, mas vai ter ônibus, vai ter saneamento, vocês vão ficar lá com o apartamento limpinho, cada uma, em vez de ficar 2 famílias, 3 famílias aí, cada um vai ter o seu. A gente está fazendo. Ah, não vai ter nada. Eu falei, olha, é um projeto e vai sim. Aí o que aconteceu? Quem não deu aceite, quem não fez todo o processo, foi do mesmo jeito, porque o governo pegou, passou e acabou com aquela favela da Maré. Então, a gente ali fazendo um trabalho de convencimento para o melhor, houve uma resistência muito grande. Né? E o governo, na época era o governo militar ainda, né, passou por cima mesmo, não quis nem saber. Eu sabia que eles iam passar, e eu avisava, eles vão fazer com você querendo ou não, é melhor você querer, porque aí você bota tudo que você precisa, você tem 3 filhos, aí separa já o outro, já está com filho, né, para cada um ganhar o seu. Não. E aí deu esse problema todo. Então, eu senti essa resistência. Quando eu estava com 26 para 27 anos, eu morava ali na Tijuca, numa rua sem saída, e tinha um morro da Chácara do Céu, e mais adiante o Salgueiro. E na Chácara do Céu, eu falei, vou fazer uma creche. Porque eu vi as mães reclamando, vamos fazer uma creche. Aí fomos lá, voluntário. A gente pegou lá uma daquelas construções lá, vamos reservar isso aqui só para creche. Aí botamos geladeira, botamos caminha, botamos toda a parte de educacional. Só que a gente pegava as crianças, uma das crianças que eu peguei, que era barrigudinha, era puro verme. Quando a gente deu remédio, era um pinico de verme. Essa criança não vai estudar, porque o intestino daquele jeito não tem cérebro. E aí eu fazendo todo esse processo e tal, 3 meses me chega o traficante e pergunta, qual é o partido? Falei, não tem partido, é filantrópico. Ele não sabia nem o que era filantrópico. Não, vai falando o nome do partido. O que vocês querem? Tem que ter troca, tem que ter favor. Só vou deixar vocês ficarem aqui se eu tiver alguma vantagem. Falei, não posso dar vantagem nenhuma, a não ser cuidar dos filhos das mulheres que estão aqui e ajudá-las, porque elas saíram para trabalhar. Então a gente ficava lá. E era revezamento e era direto. Aí teve aquele embate, claro, eu estava tremendo, né? Não vou dizer que aqui, eu tremo mais aqui do que lá. E o que aconteceu? No fim de semana ele acabou com a nossa creche. Ele destruiu tudo, roubaram a carne, roubaram todas as coisas do brinquedo, tudo, destruiu tudo. Porque ele falou, sem partido, não tem. Sem partido, não tem. Então, isso fica muito complicado. E ele faz a mesma coisa que faz, às vezes, o outro. Então, eu vejo o mesmo paradigma. Ele está repetindo, inconscientemente, o paradigma do sistema que o coibiu, que ele não desenvolveu, que não deu as condições. E aí, do mesmo maneira, ele sai repetindo. Só que, claro, não justifica porque ele vai contra aquele que está tentando ajudá-lo e tirá-lo.
Então, isso é muito complicado atuar. Atuar socialmente é realmente complicado. Tá? Porque esse padrão, eles ficam muito inseridos num padrão dessa não consciência, né? Uhum. E toda a falta de consciência deixa preso nesse vórtice da mesma coisa, o mais do mesmo, Mais do mesmo, né? exatamente. Porque a única coisa que faz com que a pessoa avance ou vá se construindo, ou expandindo ou modificando é a consciência. Como Claro, parece que há um adormecimento, né, de uma certa forma, isso sim. acaba deixando mais refém mesmo do mais do mesmo ou do padrão que estão inseridos. Mas pensa, o que que ele tem? Né? O que que a unidade carbônica dele é comum? Bebida, droga, comidas pesadas e todos os metais pesados das emoções. Que gera violência, né? Exatamente. Porque aquele sistema que ele é um sistema, cada um um sistema, ele está em crise já. Ele está denso demais, ele está fermentando ali e sai em violência, claro. Sem querer justificar essa atitude, né? Porque existem uma série de atitudes também que a gente vê filantrópicas querendo ajudar, o problema é esse jogo do sistema. E o que eu estava falando da inteligência artificial, não precisa ser profeta para saber que vamos ser controlados por inteligências artificiais até para evitar essas violências. A inteligência vai entrar, ela é neutra, vamos dizer assim, é um programa. Não, 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 e ela só repete. Você pode perguntar 10 vezes para a inteligência artificial a mesma coisa, ela vai repetir a mesma coisa. Você vai lá no Bradesco, isso aqui. E se você xingar e tudo, ela não conhece, desculpa, não conheço, não conheço, e pronto. Né? Alexa, sei lá, a Bia, sabe? Pode botar, engraçado, né? Tudo nome de mulher, já reparou? Porque o Pois é. feminino, que foi considerado inferior sem inteligência, hoje tem nome de inteligência artificial. Eu já pensei nisso, falei, porque a voz feminina penetra mais ou porque ela sempre foi o ser de inteligência que foi podada? Pelo menos um reconhecimento qualquer aí. Sim, mas assim, agora essa inteligência vai estar a meu serviço. Antes era uma inteligência que eu não controlava, fazia bruxaria. Uhum. Hoje ela está no sistema controlado, mas é a Bia, é a Lambda, só as inteligências femininas, direto, né? Alexa. Eu mudo o nome e continua lá com aquele nome de Alexa lá. Então, isso tudo tem um plano, claro. Eu não digo que não tem, tem um plano, mas não é um plano simples. Não é um plano de você chegar e falar assim, vamos ser controlados, sei que lá, os répteis estão invadindo, ou ETs malvados vão chegar. Gente, para com isso. Vamos pensar o que o ser humano está fazendo, o ser humano aqui está fazendo, e nós temos seres humanos extrafísicos ajudando, e seres angélicos, sim, ajudando, neste sistema. E esse sistema se comunica com o sistema Lua, com o sistema Sol, com todo esse sistema. E já está de bom tamanho você pegar o sistema solar. Para que inventar que a galáxia, não sei quem, que o ser da outra galáxia? Se a gente chegar um dia a ser uma civilização estelar e não apenas planetária, que a gente não é uma civilização planetária, a gente tenta ser, está em projeto, porque a gente desrespeita a Terra, o planeta, então a gente não é planetário. Né? E todo mundo reagindo ao governo comum, não sei o quê. Sim, esse tipo é ruim, mas vamos caminhar para um governo único, sim, do planeta. Sim, entendendo-se como uma raça planetária. Nós não temos isso, nós temos divisões ainda aqui. E depois partir para dominar o Sol. Como dominar? Não é ir lá controlar o Sol, mas usar tudo que o Sol pode nos dar em inteligência. Aí a gente vai ser uma civilização estelar. E depois ser uma civilização galáctica, bota milhões de anos aí. Quantas vezes, 1000 vezes voltaremos até chegar nesse Mas é uma momento? aventura, é uma aventura. Eu falo, é uma aventura, é uma travessia. Quanto mais você evolui, mais você vê que isso é lindo, é belo, é o que é para ser. E você começa, quanto mais você sobe, você percebe que você pode atuar no sistema. E pode atuar nesse sistema solar
indo a Júpiter, indo a Marte, sem nave, sem nada. Você está dentro do sistema e ele se comunica dentro do padrão vibracional, que é uma grande faixa vibracional frequencial que liga todos esses planetas nesse sistema para fazer um núcleo, assim como todos os nossos órgãos, né? Aí a Terra também, todos os seus, né? O norte, o sul, o leste, todo esse sistema, e esse sistema com outro. Então, veja, a gente vai ampliando o conceito de sistema. Mas não adianta eu pensar num sistema hipergaláctico a 2 milhões de anos-luz, que não sei o quê, que não sei o que lá, que vai vir ele com a tecnologia super avançada, quando eu não tenho quase tecnologia nenhuma. E se eu não tenho o que querer, porque no mínimo eu vou ser dominada e a minha inteligência desprezada. E eu não estou aí para isso. Porque eu tenho o direito universal de fazer meu desenvolvimento paulatinamente como quero, no tempo que eu percebo. Então, não tem que vir ninguém da mais alta hierarquia, isso não vai acontecer, mas as pessoas falam, para me botar um chip, ou me dar um choque, ou me mudar minha frequência sem a minha permissão. Não admito. Não admito porque não acontece assim, porque fere o livre-arbítrio. E o meu arbítrio, não só escolho, o meu arbítrio tem que ser respeitado. Então, não se trata de crença, se trata de raciocínio lógico transdimensional. Por quê? Porque foi através das experiências, tudo que eu acessei, que eu vi a minha limitação na sexta, que eu chamo causal, da sexta dimensão, onde estava a rede, eu só dei uma olhadinha, mas aquilo, a tua cabeça não consegue nem dizer, que as pessoas às vezes falam assim, você não conseguia dizer, porque você não tem palavras, leia esse livro que você vai conseguir dizer. Eu falo, não, gente, não é isso. Eu não sei dizer, porque aquilo que eu vi é muito mais do que qualquer livro está explicando. E como ainda estava ligado no corpo humano, né, no corpo carbônico, então, por mais que se eleve, mas como ainda tem essa ligação, imagino que fique realmente difícil de trazer. Você né? traz. Porque ainda tem essa ligação com essa consciência humana. Sim, né? aí assim. Você está fazendo o seu trabalho aqui. Uma coisa que, assim, eu vou falar, é bom que você abriu esse canal, mas eu vou falar no meu canal também, essa questão do DNA. Eu acho que o pessoal está, como diz aqui no Sul, se loqueando. Né? Por quê? Veja, o DNA tem 2 hélices, sim. E é para ter. E é para ter, porque essa unidade está programada para isso. Veja, o DNA está mantendo toda a tua unidade, literalmente unidade, está tudo unido, unidade carbônica. E também a outra parte. O que se descobriu sobre o DNA? 2%. 2% da unidade carbônica. E o resto? O resto é lixo. Não, o resto é justamente a parte dimensional. Então, não adianta alguém vir me dizer que vai botar um DNA com 12 hélices, que eu só penso assim, bom, vai explodir, no mínimo, a unidade carbônica. Assim. E assim, não tem mais uma perninha porque é de par em par. Então, não tem 3 hélices, também besteira. E outra, se eu não explorei aqui todas as minhas potencialidades, porque eu acho que essas minhas habilidades e potencialidades estão todas no meu DNA. E eu acionei, como não sei, mas eu acionei, ou já foi acionada e trouxe um pouco acionada, né? Mas elas estão ali. A clarividência, a clareaudiência, a telecinese, a viagem astral aqui, fora daqui, interplanetária, tudo está ali. Nós somos seres desse universo. E o nosso DNA traz essa mensagem. Nesses 98% está tudo ali. Então, nós temos que começar a descobrir e ativar. Como se ativa o que está ali. Não tem que colocar nada. Mas para ativar, cada coisa que você ativa, porque cada coisa que eu acessei teve um processo de reestruturação no corpo também, porque trazia incômodos, trazia coisas antigas, trazia lembranças de vidas passadas. E o que eu faço com isso? Meu Deus, e isso, e aquilo, e aquela dor,
e eu fui na batalha tal, e eu fui comido pelo, sei lá, pelo mastodonte lá, que eu estava correndo, tem uma encarnação que eu lembrei que eu estava correndo, eu acho que era o Australopiteco, qualquer coisa assim, e só correndo, só correndo, só correndo, me borrando de medo, me escondi numa caverna. Então, tudo isso está ali. E eu não tenho, outra mensagem, não tenho que ficar fazendo faxina no meu acasco se eu não conheço o meu acasco todo. Aí eu quero limpar tudo. Vou limpar porque está me incomodando. Mas peraí, você está limpando a parte boa também, porque o teu acasco tem todas as suas experiências positivas, todos os seus aprendizados, porque a gente aprende com os erros, sim, na tentativa e erro, porque na tentativa e erro é esse aprendizado empírico, fenomênico, real que eu tenho, não livresco, não de cima para baixo, impondo, não faça isso, não faça isso. Não, eu sei que não posso fazer, e quando eu sei, eu não faço. É uma experiência minha. Então, falar no meu acasco. E nisso que está no meu acasco, vamos ter respeito pelos senhores que controlam isso e que tecem essa rede, porque não está errado. E se eu creio na luz, como o pessoal fala, a luz, sim, a luz, não preciso nem dizer venceu, a luz ilumina as trevas. Está tudo escuro, acende a luz, acabou. Você já está vendo, nem que seja na sombra, você já está vendo. Então, se eu não é nem acreditar, eu quero te achar a palavra. Se eu não souber isso com todas as minhas entranhas, com toda a minha unidade carbônica e adimensional, que a luz está aí, você está me vendo, eu estou te vendo, tudo está aqui claro, não adianta, não vai ter escuro, não vai ter. Isso é temporário, isso vai queimar, isso vai transmutar, até porque se alguém me disser onde está a lata de lixo do universo, eu agradeço. Não existe. Tudo é transmutado. Aliás, grande Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Alquimia pura. Grande Lavoisier da química. Né? Pai da química. E ele colocou o princípio da alquimia. Nada se perde, tudo se transforma. Então, tem gente que está jogando no núcleo galáctico, lá no buraco negro da galáxia, o lixo. Não tem isso, gente. Não tem que jogar nada lá na lata de lixo. E só é considerado um buraco negro, segundo o que me passaram, porque nós não temos visão nem aparelhos, os aparelhos só ampliam nossa visão, para ver o Sol que tem naquele centro. Uau! Ainda aproveitando, eu achei aquele conceito, a diferença entre escolha e livre-arbítrio fantástico ali no seu outro programa. Poderia trazer para nós aqui também no meu canal? Qual que é a diferença de escolhas e livre-arbítrio? Então, quando eu faço uma escolha, eu estou, como eu digo, pensando com a barriga, porque eu penso com o segundo centro, o segundo e o terceiro centro, que é os centros do desejo. É porque eu quero. Quando eu faço o arbítrio, eu penso com o centro superior, que é o do discernimento. Então, eu vejo, peraí, eu quero mais, eu vou ter isso, eu vou afetar ali, vai dar problema. Eu quero sair, fazer uma viagem, mas eu olho para a minha família e falo assim, peraí, mas se eu me ausentar, tem ainda meu filho, tem isso, aqui, como é que vai ficar? Eu tenho que fazer uma avaliação. Então, o discernimento pesa os prós e contras, as possibilidades, tanto quanto você está conseguindo ver, e eu escolho. Aí eu faço aquela escolha do discernimento, o arbítrio. Na escolha, eu não quero saber de nada. Eu vou. Eu quero comer isso. Ah, mas o seu corpo... Ah, não quero saber, depois eu tomo remédio. Isso é escolha. E tem livre? Tem. Só que a gente está invertendo. E as consequências da escolha, elas são duras. E do arbítrio são quase perfeitas, não é nada perfeito, mas elas tendem a ser mais equilibradas, considerar mais o sistema. Porque, é o que eu falei, a minha consciência, depois de Mória, né, nos meus 14 anos, ficou ecológica, na época que não se falava de ecologia. Né? Mas eu comecei a pensar em sistema, que estava tudo interligado. Que se eu afeto a mim, eu estou afetando o sistema, se eu afeto o sistema, eu afeto a mim, não tem fora, não tem só eu, não tem só eu quero, tem nós. Isso aqui é claro.
ainda que cada um seja uma unidade, um universo, um sistema em si, né? Nós estamos conectados. É assim, a Terra é a Terra, Júpiter é Júpiter, Plutão é Plutão e o Sol é o Sol. Cada um é um sistema, mas juntos é o sistema solar. Sim. E isso somos nós. Nós somos o sistema planetário dessa Terra, conectados, cada um planetinho ou uma estrela, se quiser pensar assim. Que tem que cuidar de si. Quanto mais harmoniza, mais você consegue harmonizar em volta de você. Inclusive, eu estou acessando ainda conhecimentos para atuar sistemicamente com o mapa, com as florais, para ajudar as pessoas em volta, a ancestralidade dela, os descendentes para o futuro e os antecedentes que vieram antes. Encontrei aqui, né, uma pessoa, eu acho muito lúcida, que também tem contatos, ela trouxe tudo do extrafísico, que é a Fernanda Werner. Né? Eu vou me matricular por perceber que o sistema dela responde ao que eu acessei. Porque aqui eu não encontrava. Eu vi uma constelação, não. Aí vi, não está funcionando, não é assim. E o que ela trouxe? Realmente, eu garanto, trouxe de algum outro lugar. Ela trouxe porque ela é médium, ela trouxe por esse contato. Então, estou fazendo aqui propaganda até do sistema dela, mas tudo bem, porque eu achei fantástico, funciona. E o que eu fiz? Eu peguei uma terapeuta, né, dela, né, que foi graduada por ela, e eu falei, eu vou me colocar completamente sem crítica, sem neutro, vou experimentar. Então, faz aí. Aí, pá, cessei isso. Aí, pá, cessei aquilo. Então, validou, a própria funciona. pessoa que estava me constelando, ela falou, nossa, mas com você é muito legal constelar, porque você traz... Claro. Mas por que eu falo, funciona? Olha, isso está funcionando. Olha, isso eu acessei isso. Isso aí é fantástico, porque eu senti no corpo aqui assim, assim, eu digo aonde eu senti, porque eu anoto, deu na garganta, foi lá na canela, senti isso. Deu aqui, cheiro de flor. Então, eu vou dando todos esses feedbacks para ela e ela vê que está tudo integrado. E eu fazendo isso, ainda vou melhorar mais ainda o meu sistema ancestral, os meus descendentes, os meus antecedentes, avós, não sei quem, não sei o que lá, que eu até descobri uma coisa que eu não sabia através desse sistema, que foi uma coincidência em cima da outra, não é coincidência, uma sincronicidade, que eu não sabia que tinha suicídio de vó. Como você vai imaginar que lá atrás sua avó tem suicidado? Mas sim. E eu falava, não, que besteira. E ela falou, mas saiu aqui. Eu falei, tá, então vamos fazer. Sabe aquele? Vamos fazer? Tá, faz aí. Aí fiquei, repete, tal, isso aqui, depois escuto o áudio. Quem eu acesso? Ela, minha avó. Ela me abraçou, chorando. Há muito tempo ela está numa determinada região por culpa. É o que mantém ela ali presa, é a culpa. Porque ela falou, porque eu fiz isso, você isso, porque eu fiz isso, a Lilian, ela chama a minha mãe de Lilian, a Lilian fez aquilo, a Olguinha não sei o quê, e ela tem isso. Aí eu fui trabalhar com ela. Não, vó, isso, aquilo, e aquilo. Fiz o amparo, deixei os seres ali, depois que você fala, né? E ela caminhou. E eu achei isso assim fantástico. Veja, quanta coisa eu acessei, mas eu não acessava a minha ancestralidade porque nunca me disseram para acessar. De repente, porque eu estou querendo algo além, eles disseram, então agora limpa isso aqui. Isso. E interessante, e é algo que eu também sempre tive essa consciência, que quando a pessoa deixa esse plano físico, ela vai ficar onde o nível de consciência dela estiver. Não é porque passou daqui que foi lá para não sei aonde. Cada um vai. Por isso que eu falo a importância de trabalhar a consciência aqui. Aqui nós temos ferramentas, possibilidades. Quer dizer, em qualquer momento, né? No corpo físico ou não, nós podemos trabalhar a nossa consciência, mas claro. essa oportunidade de estarmos aqui com esse veículo e com toda essa experiência humana para desenvolver essa consciência, para crescer isso em nós, com certeza na nossa passagem, aí sim nós estaremos num lugar melhor, no sentido de... Claro, exatamente. Então,
teve alguns acessos a mim, assim, de alguns espíritos, ficaram bravos, né, de não ter castigo, de não ser assim, de não funcionar assim. Porque quando eu era nova, que eu fui no centro espírita, eu via, e via que quando ele falava, irmãozinho, vai para a luz, o cara não sabe nem que é luz, ele não tem nenhuma consciência. Não tem. Eu ficava vendo os obsessores que estavam, eu até fiquei assustada, né, porque eu era nova, e minha mãe queria que eu tirasse os obsessores, né? E aí eu ficava vendo e falava assim, não, mas aquele ali precisa de outra coisa, aquele ali... E eram as coisas mais esdrúxulas, de seres mentores iluminados e outros colados na pessoa, que aquela pessoa estava dando alguma coisa. Então, tinha que trabalhar na pessoa e não tentar arrancar nem, e mandar ele para a luz, porque não adianta, não. Você falar daqui, irmãozinho, vai para a luz, não tem nenhum efeito. Nem lá no astral inferior. Porque, veja, quando você chega em um astral inferior, que alguns trabalhos que eu fiz, está tudo escuro. Quando você chega com a luz, a primeira coisa é isso aqui. E aí você vai pegar aquela pessoa que mandaram, eu não me arrisco a pegar ninguém. Aí mandaram pegar, eu fui lá. Quando eu estou trazendo aquela pessoa, pensa assim, um monte de coisa que parecia assim, sei lá, baratas, sei lá, coisa, seres pequenos, deformados, vindo junto, querendo pegar, e aí é um desespero, porque você quer levar aquela pessoa, né? Daí vem realmente a intercessão, bum, e puxa. E se não fosse também, eu não ia conseguir sair de lá, porque é denso e pesado, e tem cheiro, tem cheiro. Aí o Carlos falava, tem cheiro? Tem. Cheiro ruim. É um cheiro ruim. É sufocante. Eu voltei uma vez para o corpo, nossa, que coisa horrível. Sufocante, porque é pesado. Então, onde é pesado, você não respira. E no astral superior, até um certo ponto, eu ainda senti cheiros assim, que dava para descrever. Depois, indescritível. Eu vou falar assim para você, cheiro de anjo, sei lá. É um cheiro, cheiro de anjo é ótimo. Porque... eu quero sentir esse cheiro de anjo. Por que eu falo isso? Porque é a única imagem que eu tenho de algo que as pessoas, né, coletivamente entendem como um ser mais puro, né, sublime, iluminado. Então, o cheiro é parecido com ele, mas veja, é difícil você descrever, porque eu não consegui nenhuma combinação química benzoica, nenhum benzol que desse conta desse cheiro aqui. Entendeu? Então, eu falo assim, só quando você for para lá que você sente. Às vezes, olha só que interessante. Quando eu trabalho com as florais, eu sei que eu não trabalho sozinha, nunca. Então, a pessoa falou, eu vi um mapa e tal, eu começo. Né? Aí eu assim, eu gosto dessas florais, eu vou para essa aqui. Aí vem um cheiro assim. Aí eu fico, tá fechado ali, não tem incenso, e aí vem aquele cheiro. Aí vem com a coisa, vai para outra. Aí eu, tá, aí eu vou para outra. Aí tá, aí eu já começo a ficar, qual? Aí ela, às vezes, eu abro as cartas todas, e aí, sabe aquela coisa que você foca numa e não consegue olhar para outra? Aí eu puxo. O que mais? Essa. Aí vai. E o cheiro vindo, o cheiro vindo. Aí componho, as minhas florais são compostas, igual perfume. A nota base, a nota média e a nota superior. Diurna e noturna. Como a gente, bem feminino, usa o perfume diurno e usa um perfume noturno. E como eu estudei perfume, porque eu tenho um livro sobre perfume, né, Amores e Perfume, eu fui estudar essa técnica de botar a nota de base, às vezes 2, 3 essências, depois a média, e a que fica superior. Quando você sai com perfume, é aquela. Durante o dia ela vai vindo para a média, no final você está com a base. É por isso que o perfume, bom perfume, não some. Uhum. Você tem que perceber que você tem que combinar com aquela que está lá mais profunda do que a outra que você só abre o espaço em volta de você, que é a tua nota da cabeça, para você gerar vamos dizer, uma frequência fresca, aberta, luminosa, no nariz das pessoas. Mas você vai vibrar nas outras notas. Então, isso é perfume e floral. É a mesma coisa. Só que a floral você toma e o perfume você usa. Mas tem até floral para usar, né? Para ambiente e tudo.
Isso. Tem também. Veja se isso não é um conhecimento feminino, graças a Deus, que a gente não está na fogueira. Não, estamos validadas nesse milênio aqui agora. A gente está caminhando, vamos se defender. Ah, você quer diploma? Tá, a gente faz diploma e coloca diploma. Ah, você quer um CRT? Tá, vamos lá fazer um CRT e tal. Por quê? Porque isso era o conhecimento que as bruxas tiveram, coitadas, chamadas de bruxas, que curava com a erva, curava com o vento. Eu gosto do nome feiticeira ou sacerdotisa. Sim, mas eles eu não me chamaram de identifico mais. bruxas, né? Sim, É isso que eu falo. A bruxa, sim. né? Tu vai, bruxinha, né? Mas é pejorativo. Então, a sacerdotisa, eu me considero sacerdotisa, né? Tanto é que meu nome, esse Danoá, é uma mexida dos nomes da minha iniciação, nessa parte, do feminino, né? Que a ordem do outro lado que eu pertenço é feminina, é o sagrado feminino, e que se preocupa demais com tudo que está acontecendo aqui, mas demais, demais. Tanto é que quem me visitou não foi um ser feminino que abriu a minha parede? Sim, sim. É uma das que eu converso lá. Depois eu passei a conversar com mais assiduidade. Falei, você. Né? E ela me preocupou. O que ela mostrou? Ela mostrou isso aqui. Ela mostrou a preocupação com isso aqui. Muito firme, sabe? Porque ela tem uma dor ali. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo. Não, é uma seriedade, assim, isso é muito sério. Sim. Porque poderia aí, não ser assim, né? Poderia claro, não ser assim. e foi o que não deu tempo para eu falar para o Carlos, né? Que eu, claro que eu fui perguntar, 2 anos que eu não conseguia mais, que estava na minha cabeça, falei, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? E ela muito firme. Vocês estão criando isso, parem de criar. E a sua responsabilidade é passar isto para que parem de criar essas coisas terríveis na Terra. Isso tudo está sendo criado para o ser humano coletivamente. Fim, guerra, catástrofe, são vocês que estão criando. É muito firme. É bravo assim, tá? Vocês estão criando, então vamos descriar isso, descriar. Pode mudar? Pode. O futuro não é dado. Ela repetiu, o futuro não é dado, vocês estão fazendo isso acontecer. Então, quando vem alguém assim, eu acessei o futuro, só tem distopia, eu falo, poxa, não é possível, né? Não tem nada de bom. A gente nunca vai ter nada de bom. E você vê, quantas distopias eu escutei na década de 70, de 80, com relação ao ano 2000? Nós escutamos. E que não aconteceu, porque foi transmutando, né? Porque os seres estão sempre a serviço da luz. E claro, incansavelmente, né? sim, e quando a gente não acorda, né, que às vezes tem que ser no tapa, né, eles estão atuando, sim, mas não como você pensa, como você quer, porque eles atuam no sistema. Sim, sim. E a nossa consciência individual começar a entender esse sistema. Eu acho que a nossa tarefa atual é muito isso, de exatamente o que foi dito. Pensar no coletivo, e é uma frase que eu falo em todas as ali nas minhas leituras que eu faço, eu tenho um canal no YouTube, que eu estou trazendo o livro de ouro de Saint-Germain, por exemplo, e eu sempre Muito comento, né? Eu estou fazendo uma sequência, estou lendo ele e comentando lá no meu YouTube. E é exatamente isso. Quanto mais a gente se purificar, elevar a nossa consciência, olhar para o outro com essa empatia e desejar esse bem, ser luz, isso já reverbera no coletivo e é isso que a gente precisa, né? Porque essa questão enquanto fica apontando, o outro é isso, mas o outro não tem jeito, mas imagina, não adianta fechar as possibilidades do outro. Primeiro a gente tem que trabalhar a nossa e ainda ver o outro com possibilidades também de melhora e evolução. Né? Lembra do ensinamento que eu tive do tal doutor Aragão? Pegar a energia e ficar destruindo formas de pensamento negativo? Sim. Eu aproveitei parte desse carnaval, peguei a energia da euforia e fui tentar fazer. Eu faço sempre isso que posso, entendeu? Porque isso tem que fazer algum efeito. Né? Ele ensinou, não é à toa. Se mais pessoas souberem e continuarem a fazer, eu vou ensinar para as pessoas, melhor. E outra coisa,
você trabalha com o livro de ouro de Saint-Germain, com as florestas de Saint-Germain. Aí tem gente que fala assim, se ela trabalha com Saint-Germain é só o único certo. Aí a outra, mas ela trabalha com aquele ali, não serve. Tem que parar com isso. Nós Uhum. não estamos competindo. Eu, você, Joel Aleixo, Cássia Faria, não estamos competindo, nós não temos que ter esse espírito. E assim, você fez essa leitura do livro de ouro. Eu já li o livro de ouro há muito tempo. Aí eu escuto, falei, legal, eu vou fazer um adendo, eu vou fazer, a Bibiana fez, agora eu vou acrescentar, eu tenho uma leitura, acrescento alguma coisa. Então você nem briga comigo, nem eu brigo com você. Eu tenho a proposta de ler o Cabayon. A pessoa leu aquilo, mas eu consigo ver em sistema. Então, eu vou colocar a minha leitura sistêmica. Então, vamos acrescentar. Eu não consigo entender o seu, então você vai ali, vai ali. Importante que você esteja fazendo alguma coisa. Quando você conseguir esgotar aquilo, não fecha, quebra esse paradigma do só uma pessoa, só uma verdade, só uma leitura, só um, se somos milhares. Perfeito, perfeito. Aliás, o Caibalion, que é também um livro que eu já estudei bastante, ele traz, né? Tudo aqui, nessa dimensão, são meias verdades. Sim. Agora você E o... imagina se você olhasse para o céu, só uma estrela. Sim. E você fica mais maravilhada quanto mais estrela você vê. Quando você vê aquela Via Láctea assim, você fica, nossa, que lindo, somos nós. No mínimo, nos coloca que possibilidades, que coletividade e o conjunto é que traz a beleza, né? Claro, Porque a exatamente. beleza do céu, das constelações, porque é o conjunto que se forma. Claro, o jardim de uma flor. Não, eu quero Exatamente. aquela montura de flores coloridas, essas aqui, assim, maiores, menores, tudo. Então, a gente tem que ver. Até é conseguir ver essa beleza da diversidade, né? Claro, eu adoro. E tem isso também. Eu acesso, tenho, né, consultado pessoas até da psiquiatria, psicologia e outras terapias, quando falam, você tem essa terapia? Me fala dela. Olha, que legal você trabalha com isso. Ontem eu acessei 2 terapias que eu não conhecia. Uma de alguma coisa conjuntiva e a outra crânio sacral que tira dores. Eu falei, meu, que coisa fantástica, você vai conseguir tirar dores das pessoas físicas, né? Falei, faz sim, faz. Vamos fazer um núcleo disso, vamos divulgar isso. Quando você estiver fazendo, você vem para o meu canal, eu divulgo o teu trabalho. Aí eu falei, a Bibiana, ela faz entrevista, eu não sou muito dada em entrevista, né, de fazer entrevista, mas eu respondo as que me convidarem, né? Mas eu indico pessoas que têm mais esse feeling, o Carlos, você, aquele pessoal do Paranormal e tal, que fazem isso. Falei, vai lá e fala, mostra essa sua terapia. As pessoas nem conhecem. Eu acesso pessoas que estão morrendo de dor. De repente, se elas conhecessem isso, iam procurar profissionais que trabalham com isso. Porque, veja, eu digo assim, gente, eu não posso ser a dor assim, não é analgésico, meu trabalho é sistêmico. Então, se está muito ruim, tem que procurar alguma Sim. coisa, entendeu? E se É. tiver alguma coisa melhor do que um paracetamol, eu vou indicar, entendeu? Se estiver doendo muito, toma um paracetamol, mas vai procurar alguma coisa, né, melhor para você ficar livre da dor, que aí você vai também deixar o paracetamol. Ele é uma bengalinha, mas você pode pegar algo melhor, entendeu? É isso que eu Com falo. certeza. E agora eu vou aproveitar e perguntar, então, qual é o que você oferece? Assim, você tem cursos, você está escrevendo um livro que a gente já sabe, já tem livros escritos. Então, primeiro eu quero que divulgue aqui os seus livros escritos, quais são? E o livro que está escrevendo, tudo bem, pode esperar o lançamento. Mas Uhum. tem algum curso que ofereça, alguma formação? É. Faz atendimento individual, terapêutico, com o quê? Eu quero Uhum. saber, estou interessadíssima nisso. Tá. Eu tenho um livro de crônicas, que são as crônicas da livraria que eu tive, tá? Na livraria física, foi uma experiência que eu tive. Eu tenho 5 livros de poesia, porque, na verdade, eu tenho 15 livros para publicar de poesia, que vem desde o Cotidiano Breve, que é um dos livros, meio fio, até livros mais conscienciais, como Sarça Ardente, que vou publicar, né? E os existenciais,
que é a existência em dois planos, né? Então, esses livros são em formas poéticas. Eu tenho um livro que é Nascido de Mulher, que é feminista, que mistura textos com poesia. Esse dá para publicar também. Tá? O das experiências, né? E cursos, eu sempre dei cursos e palestras presenciais. Agora, essa coisa online, eu não tinha plataforma, não sabia como fazer, daí o meu marido meio que se animou agora a fazer. Então, ele fez o meu site, com as ferramentas que eu trabalho, não estão todas ali, mas são as principais. Eu trabalho com reprogramação mental transdimensional, porque eu parti da PNL, que eu sou PNL Master, mas eu fui para a transdimensional porque eu tive que trazer esse conhecimento. Então, já não é PNL, só porque, mas isso não é PNL, realmente, não é mais, né? É só o princípio da PNL com o processo Com a sua transdimensional. assinatura e a sua consciência e a sua energia. Sim, e a gente tem que transmutar as coisas, tem que transformar, para ampliar, porque são outros seres. Né? Eu trabalho com a leitura astrológica e o mapa normal, mas eu trabalho com o mapa transdimensional também, para ver a ancestralidade, tá? Que o pessoal chama de kármico, eu não gosto, porque o karma no conceito, né, é muito de crime e castigo, eu não gosto disso, porque não é verdade. Então, é tudo transmutado, por isso que é transdimensional. Então, a reprogramação através de áudios, o mapa e a tiragem de tarô. Eu tenho um tarô alquímico, o tarô astrológico, e quando as pessoas querem só uma consultazinha imediata, que nunca é tão simples, aí eu tiro a cruz celta. Tá? Faço uma leitura da cruz celta. Esses produtos estão no site, né? E eu tenho que colocar as outras coisas que eu estou já pegando, a certificação, para poder colocar bem certificadozinho, que é a terapia floral, né? Embora eu já use no mapa, mas a terapia especificamente floral. E a parte da constelação que eu vou fazer, é uma constelação sistêmica, que é dentro do meu mestrado em psicologia, que eu vou fazer agora, né? Eu já estou inscrita, para poder ter uma base, né? Eu não vou fazer isso aleatoriamente, vou usar um sistema. Claro que eu vou estar sempre reportando as dimensões. Na plataforma de cursos, eu estou com muitos PDFs, mas ainda não gravei os vídeos, mas vou gravar, que é Defesa Psíquica 1, que é para defesa aqui, todas as técnicas, tem senso específico, pedra específica, não é aleatório, não é só o cheiroso, tem ervas específicas, metais e pedras que você pode usar no seu dia a dia para defesa. Isso aqui está tudo imantado e tem porquê essa pedra e essa prata, né? E autodefesa psíquica 1, autodefesa psíquica 2, quando você está fora do corpo. Porque você tem que aprender, não é a mesma coisa. Você não vai usar incenso. Você não vai usar Esses já pedrinha. estão disponíveis. Esses já estão Esses eu vou abrir a disponíveis. plataforma Ah, vai agora. abrir. Tá, Vou esse abrir. ano, para esse ano. Sim, até final de março está aberto. Uma Ah, tá, já mentoria, breve. sim, uma mentoria de espiritual, muita gente está me pedindo só de conceitos para tirar dúvidas, ampliar o conceito de espiritualidade, né? Que, embora eu sempre coloque como uma experiência dimensional, transdimensional, as pessoas ainda insistem com a espiritualidade, porque para mim não elimina que eu tenha contato com seres, que seja ele angélico e tal, mas veja, eu também vou até certo ponto. Os seres muito, muito, muito superiores, eu sei que é uma intenção da pessoa, mas eu não vou dizer assim, olha, você vai acessar São Miguel Arcanjo, não. Isso aí eu não vou garantir. Tá? Isso daí é tudo em níveis superiores, mas a frequência dele pode até chegar a você com o seu propósito. Tá? Então, eu vou fazer uma abertura de mentoria e tem a projeciologia, por pedido, passo a passo, com calma, e eu não vou fazer os cursos totalmente abertos, porque, pela minha experiência como professora doutora, mentoria e orientação com mais de 10 vira bagunça. Tá? Eu não vou conseguir responder. E eu vou precisar responder. Tá? Quando puder andar com as perninhas, aí eu já vou soltando, aí vem só consultar, conversar. Mas no início,
vai ter dúvida, vai ter conflito, vai ter isso, aconteceu isso. Eu não vou ter mais, porque eu tenho atendimento. E eu tenho livro. Então, fica muita coisa, humanamente, eu não consigo. Então, vamos de 10 em 10 em cada módulo. Aí, aquele vai passando para o outro, aí eu vou atendendo aquela turma e essa turma. E vai indo. E a minha ideia é que eu consiga formar pessoas que possam agregar nessa plataforma, ajudando nesse processo de mentoria, de resposta, tipo que a gente chama do tutor, né? Da turma que pode ajudar. Uma assistente, assim, para responder coisas que elas Claro. darão conta. E Então, assim, quando complicar, recorre a você. sim, quando complicar, olha, eu não estou conseguindo resolver, claro, resolve, Sim. né? Que eu acesso mais rápido do que as outras pessoas. Mas, veja, a minha ideia é que a plataforma não seja assim, eu quero fazer uma coisa coletiva, sistêmica. Então, o teu trabalho, tá? Você quer ensinar, não sei o quê, então fala com a Bibiana que a Bibiana resolve essa questão, né? Ou a outra, ou a Kelly, que trabalha com o sistema também. Então, é assim, eu quero uma coisa coletiva, ecológica, não eu. Não tem eu. Não tem eu nem aqui nem lá, é sempre nós. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é isso aí que eu queria passar para as pessoas. Não tem o meu orgulho, a minha vaidade. Isso aí já ficou lá atrás há muito tempo, se é que teve alguma vez nessa vida, e tanto que eu aprendi. Mas não tapa, às vezes. Corta essa vaidade, corta esse orgulho. Tá, e o seu site é o seu nome? Cris Danois? Como que é o seu site? Está no Orbit Page, Cris Danois, mas é do Orbit Page, eu posso depois passar para você. E Isso, o porque atendimento também. Eu fiz uma plataforma, Calendly, que a pessoa marca, escolhe o seu próprio horário, né, e o seu próprio dia, e ela funciona muito bem, porque vem para mim e vem pelo Google Meet ou o Skype, eu coloquei as duas possibilidades, vou botar até o Zoom, que tem essa possibilidade, né, e eu só recebo aqui o aviso e vou atendendo as pessoas, então fica bem tranquilo, né, então eu falo, a consulta tem um valor, que é a consulta prévia, porque veja, a pessoa, mas você cobra consulta? Sim, porque é 1 hora que eu estou para você, pegando sua data, entrando em contato com a tua frequência, abrindo o teu campo morfogenético para saber. Você vem com as suas reclamações e eu já estou acessando outras coisas. Eu estou aqui parada, você está falando e eu vou anotando. Aí já escutei, isso aqui é principal. Ela não está dando muita importância, mas isso aqui é principal. Então, eu estou trabalhando junto com você, no seu sistema, com o meu, juntos, integrados. Então, tem um horário. Não é uma consulta, como as pessoas imaginam, e as pessoas também acham que tem que ser de graça. Vou passar o dia inteiro, aí quem vai pagar minhas contas, os meus livros, as minhas florais, todo o meu material, e a internet, e o telefone, não sei o quê. Infelizmente, estamos temos aqui. questões de vida humana, cotidiana e Sim. material para dar conta, E né? se as Sim, pessoas sim. pararem de se incomodar com isso, essa energia chamada dinheiro vai circular para todos e melhor. Sim, porque o quanto bloqueio tem isso, né? Tem bloqueio de É. isso eu não pago, isso eu não pago, mas aí Isso. a igreja evangélica e católica cobra dízimos e não sei o quê, rituais absurdos, carecem, mas quando eu vou para Cristina ou para Bia, tem que ser de graça. Uhum. Uhum. Não entendi. Né? Eu sempre falo. É. Aí eu falo assim, quanto custa o amparo espiritual? Nada. Quanto custa o grupo da Luz Verde? Nada. E eu quero treinar mais pessoas para ajudar no grupo da Luz Verde. Nesse momento eu estou com poucas pessoas, né? Eu vou colocar no YouTube para as pessoas aprenderem, porque não é assim, verde, 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 tem toda uma técnica, e Uhum. as pessoas vão se inteirar disso, vou colocar as meditações do grupo da Luz Verde no YouTube, isso eu vou fazer agora, esse fim de semana, e eu marquei um dia, hora, você se conecta, está lá os nomes, e todos serão beneficiados, todos. E assim, qual é o feedback? Quando é preciso o feedback, eu escuto e falo particularmente, também não boto no grupo, para não gerar ciúmes. Então, mesma coisa o amparo espiritual. Todas as pessoas que eu consegui amparar foram possíveis.
As que não tiveram resposta ainda não foram possíveis, mas estão sendo vistas. Não tem quem não esteja sendo vista. Uma que já não está ignorado, porque, no mínimo, cada ser aqui tem 3 mentores. Cada ser. Um que ninguém vê, que eu chamo ele de Dévico ou angélico, porque você não precisa ver. E 2, masculino e feminino, sempre te orientando, porque você tem uma ânima e um ânimo. Um masculino e um feminino. Então tem que equilibrar. Então tem sempre, às vezes é ele que vem, às vezes é ela que vem. Então você fica com os 2. Né? Então, no mínimo, esses 3 estão contigo. Fora o que você acessa, fora a comunidade vibracional que você acessa. Você trabalha com Saint Germain, claro que você vai estar conectada com todos os seres da chama violeta, o Elohim Arquituros, todos os seres, todos os anjos e devas da chama violeta e Saint Germain. Frequência. Sim. Frequência. A frequência, claro. Um ser da chama violeta, eu pintei ele. Né? Isso eu quero colocar no meu livro, as pinturas dos seres que eu acessei, extrafísicos. Tanto quanto eu consegui. Senhora das Acácias, Senhor dos Pinheiros, ser da chama violeta, da luz verde, né? A maneira como eu sou aquarelista, então, como eles me apresentaram. Né? Então, quero uma edição com isso dentro, porque a edição versão Kindle, às vezes, não dá para ter colorido. Tudo bem, mas no livro vai estar as folhas coloridas. Tá? Para poder as pessoas terem uma ideia do que a gente vê. Claro que aqui é cor só e lá é luz, né? Sim. Esse é o dilema de todo pintor, né? Desde o impressionismo. Quero pintar a luz, difícil. É difícil. Mas vamos traduzindo no que for possível nessa dimensão, sim, que já estará de bom tamanho para elevar, porque só de olhar também uma pintura, um símbolo, quanto nos trabalha inconscientemente, né? Porque ali tem aquela frequência. E com certeza trará o resultado esperado. Bom, então é isso. Então tem o canal no YouTube para a gente se o canal é Cris Danoar, é Cris Danoar normal. Vou dar tudo igual, né? O Instagram é Cris Danoar, o Face é Cris Danoar. Mas a plataforma não consegui ainda o Cris Danoar. O que eu tenho de Cris Danoar como site é todo o meu site literário filosófico. Então, esse das terapias, eu ainda não consegui o domínio. Eu estou em vista de conseguir para ficar fácil. Tá? Ok. Então, agora tem o Orbe de Peixe, que é barrazinha Cris Danoar, mas depois eu passo e a gente divulga isso daí. Tá bom? Tranquilo. Então é isso. Então, mais uma vez, que conversa, quanto aprendizado, quanta expansão nas suas palavras, na sua experiência. E se eu pudesse, eu queria lhe abraçar, mas mesmo distante, sinta o meu abraço, num aconchego assim de muito amor, para pelo menos tirar um pouquinho de toda a sua experiência negativa, de tanta dificuldade na sua trajetória até então, de bullying, de exclusão, de diminuição. Então, eu quero, de uma certa forma, dentro do que eu posso, lhe trazer uma integração e dizer que eu sou muito honrada de cruzar, de estar aqui contemporâneas no planeta Terra, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu também sou gaúcha, moro em Rondônia, mas eu sou gaúcha. E então é uma grande alegria, e sinta-se então abraçada, integrada, e receba a nossa felicidade de ter a sua consciência aqui para ser um caminho para que possamos nos desenvolver sempre mais. Gratidão. E até o próximo contato em algum dia. Tá bom. Até. Obrigada.